Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Sandes. E olha gente, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham feito uma boa preparação. Eu acho que vocês fizeram uma boa preparação, eu tenho certeza disso, na verdade. E agora, nesse momento, a gente está aqui dando aqueles ajustes finais, né? Aquela revisão final, né? Tirar as últimas dúvidas, falar de alguns conceitos, relembrar, por exemplo, outros. Então esse checkmate de hoje é exatamente para poder fazer aquela preparação última para a sua prova, tá bom? É importante falar que aqui, devido ao tempo, a gente não vai ter como abordar todos os assuntos propostos lá no edital. Mas pincelei aqui alguns assuntos, alguns, por exemplo, bastante comentados ou nas aulas ou, por exemplo, nas revisões, e outros talvez trazendo uma coisinha diferente ali que talvez tenha escapado, tá bom? O mais importante, gente, é que eu acredito que todos vocês estão bem preparados e agora é hora de você estar ali tirando as últimas dúvidas, né? Então, por exemplo, se você não sabe algum conceito, não está seguro em relação a alguma teoria, esse é o momento de você tirar suas dúvidas, certo? Então vai lá no Google, pesquisa, vê qual é o conceito, então entre em contato comigo. O mais importante é você não chegar nessa prova, claro, né? Com dúvidas, inseguro em relação a alguma coisa. Beleza? Espero que você goste aqui das questões e vamos lá, vamos começar. Olha, começando aí, só para deixar bem claro, quais são os assuntos que eu vou abordar aqui nessa nossa revisão. Temos aí noções de administração geral e noções de administração pública, que eu já tinha falado antes, que a administração pública aqui, na verdade, é a administração geral. Apenas o edital colocou num nome diferente, certo? Então, claro que eu não vou conseguir abordar tudo isso, mas vamos lá. Aqui a base são os fundamentos da administração, o conceito de administração, o processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle, comunicação, motivação, liderança, que inclusive motivação e liderança aparece 2 vezes no edital, autoridade e responsabilidade, processo de planejamento, planejamento estratégico, ferramentas de análise do ambiente, análise SWOT, análise de cenários, matriz GUT, missão, visão, valores, indicador de desempenho. E noção de administração pública, que na verdade é geral, características básicas das organizações formais modernas, tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidade e critérios de departamentalização. Tudo bem? Belezinha? Então agora sim, vamos para as questões. E a primeira questão aí fala o seguinte, ó: toda organização é caracterizada por regras e regulamentos formalizados por escrito e por estruturas de posições e hierarquias, que ordenam as relações entre os indivíduos ou órgãos componentes. Nesse sentido, estamos falando de uma organização. Considerando o texto acima, marque a alternativa correta. Bom, olha uma coisa interessante aqui, gente. Ó. Aqui está falando de conceitos básicos sobre organizações. Então é muito importante você estar atento àquela parte mais introdutória do que é a administração, o que a administração faz, o que é uma organização, quais são os tipos de organização. Nessa nossa revisão aqui, para a gente conseguir fazer mais questões, eu não vou trazer aqueles slides com parte teórica, eu vou explicar mesmo, certo? Que o objetivo aqui da gente é fazer uma revisão final e tentar responder o máximo de questões possíveis, certo? Tudo bem. Vamos lá, só recapitular. Quando a gente fala de organização, toda organização você tem o quê? Você tem pessoas que trabalham juntas em prol de objetivos, certo? E essas pessoas trabalhando juntas em prol de objetivos, elas vão utilizar recursos, perfeito? Então essa é uma visão geral de uma organização, perfeito. Agora, uma organização, ela tem o seu aspecto formal e tem seu aspecto informal. Aqui não confunda, por exemplo, a organização formal como aquela, por exemplo, que foi legalizada, que tem ali um CNPJ, e a organização informal, o camelô, a pessoa, por exemplo, que não tem um CNPJ. Não. Aqui, gente, é o seguinte, toda organização, ela tem um lado formalizado, um lado formal, e tem um aspecto dela que é informal. Geralmente a comparação que a gente faz é com um iceberg. Como assim? Bom, o iceberg, ele tem lá a parte de cima, que é a mais visível, mais explícita, mas que é a parte menor. Então você só vê a ponta do iceberg. Essa ponta do iceberg seria o equivalente dentro das organizações como uma organização formal. Ou seja, todos aqueles elementos que você como cliente, você como funcionário se depara logo de imediato com essa organização, porque são elementos mais claros, mais explícitos. Exemplo, a hierarquia, os cargos, os salários, a estrutura organizacional, a hierarquia, já falei hierarquia, né? Que mais?
as ordens formais, as normas, as regras, tudo isso faz parte dos aspectos formais. Que além de ser o aspecto mais visível, não só isso, tem outro aspecto também, é aquele que é mais controlado, é aquele que é mais gerenciado, é aquele que é mais determinado pela direção da empresa, tudo bem? Já o aspecto mais escondido e que faz a maior parte da organização são os aspectos informais, a chamada organização informal. A organização informal seria a parte de baixo do iceberg, que é muito grande, mas a gente não vê logo de cara, certo? Então aqui entra principalmente aqueles elementos que a organização não tem muito como dirigir, ou melhor, como controlar, ou como determinar, porque são coisas mais espontâneas. Exemplo, os relacionamentos interpessoais, a liderança, a motivação, as expectativas, os medos, que mais? O clima organizacional. Tudo isso são coisas que ocorrem ali espontaneamente pela convivência entre as pessoas. Tudo bem? Esse é o aspecto informal, beleza? E aqui ele está falando assim na questão, ó. Fala de regras, fala de regulamentos, fala de formalização por escritos e por estrutura de posições e ainda hierarquia. Gente, que organização é essa? Hein? Essa não é controlada pela organização? Não é determinada pela alta administração? Ou isso aqui tem a ver com relacionamento interpessoal? Não, né? Então, nesse caso, estou falando da organização formal, beleza? Organização formal. E no caso aqui é em plural, né? Organizações formais. Belezinha, ficou claro isso aí? Então consiga diferenciar a organização formal da organização informal. Beleza? Falou de algo espontâneo, surge espontaneamente, tal, é informal. Falou de algo mais controlado, mais estruturado, mais determinado pela empresa, é formal. Tudo bem? Tranquilo? Ok, então vamos seguir em frente. Questão 2. Uma organização pública pode ser considerada como um grupo estruturado de pessoas que trabalham juntas para alcançar objetivos para satisfazer a sociedade. Tais organizações podem variar em diversas maneiras, mas o importante é que procurem trabalhar de forma eficaz, eficiente e efetiva. Em relação à eficácia, à eficiência e à efetividade nas organizações, é correto afirmar que, gente, se você estiver respondendo aí e está querendo, por exemplo, saber se você vai acertar ou não a questão, o que você pode fazer? Você pode pausar o vídeo, pausa o vídeo, e aí, vou tentar ver qual é o gabarito. Aí você vai lá, pensa, marca mentalmente ou marca aí no caderno e vê se você acertou. Então não só serve como uma revisão, mas também como um teste aí para saber o seu nível. Beleza? Mas vamos lá para a questão. A questão fala de 3 conceitos que são muito cobrados em administração, muito falados, e que pode cair na prova tanto na parte de conceitos básicos, a parte introdutória de administração geral, como também na parte de indicadores de desempenho, certo? Então tem grande chance de cair na prova, tudo bem? Beleza. Aqui, basicamente, você tem que saber o conceito de eficiência, eficácia e efetividade. Eu sei que são conceitos muito batidos, eu acredito que você deve ter visto muito isso, mas por que pareça, gente, muita gente ainda erra isso em prova, ok? A gente tem que lembrar que uma organização, ela tem o quê? Ela tem insumos, ela tem recursos que são consumidos, certo? Tudo bem. Mas também ela tem o quê? Objetivos e metas a cumprir, não é isso? Além disso, uma organização, ela tem aquilo que ela quer entregar à sociedade. Então vamos imaginar aqui o preparatório professor Soares. Ele tem os recursos são utilizados, aí posso dizer materiais, pessoas. Vamos considerar pessoas como recursos, certo? No caso dos recursos humanos. Dinheiro, né? Internet, parte tecnológica, né? E por aí vai. São recursos, tudo bem? Beleza. Para que esses recursos são usados para quê? Para atingir objetivos e metas, que é basicamente o quê? Aprovar vocês, ter maior número de aprovações, conseguir fazer a melhor preparação possível, não é isso? Ok. Mas também tem que considerar que o curso Professor Soares, ele também quer gerar um impacto na sociedade, um impacto positivo, que é gerar uma transformação em termos de, vamos dizer assim, de qualidade no serviço público, levar mais pessoas preparadas para o serviço público, fazer com que o cliente também esteja satisfeito, que eu acho que vocês vão estar ao final do curso, né? Então imagina só, quando você é aprovado, você basicamente uma comprovação de que o curso Professor Soares ele está entregando algo à sociedade importante, perfeito? Belezinha, vamos trazer o caso da UESP. A UESP utiliza aí livros, dinheiro, estrutura física,
que mais? Professores, sei lá, computadores, equipamentos, tal. Para que isso? Para poder fazer com que os alunos tenham a melhor preparação possível, o melhor estudo possível, o melhor ensino possível, certo? Tudo bem. Então, essa análise de eficiência, eficácia e efetividade tem muito a ver com isso. Então, quando se fala assim, o bom uso dos recursos, houve economicidade, os meios foram bem utilizados, os insumos foram bem utilizados, não houve desperdício. Estou falando de quem? Eu estou falando da eficiência. Então, algo eficiente é aquela coisa que usa bem os recursos, é aquela que os meios foram bem feitos, que o processo foi bem executado. Beleza? Ok. Cuidado, a eficiência, gente, também está muito relacionada à relação custo-benefício. Ou seja, quando eu faço alguma coisa que eu tenho um bom nível de, vamos dizer assim, de economia ou de bom uso dos recursos em relação aos objetivos atingidos, então estou sendo eficiente. Belezinha? Ok. Agora, se por acaso eu estou avaliando o nível de atingimento das metas, dos resultados, da finalidade pretendida, ou seja, o final, eu atingi ou não aquilo que eu queria atingir? Aí, nesse caso, estou falando de eficácia. Então, se a organização é eficaz, é porque ela atinge os resultados, atinge a finalidade, alcança o objetivo pactuado. Tudo bem? Então, veja que, enquanto a eficiência está mais ligada aos recursos, aos meios e ao processo, a eficácia está mais ligada à finalidade, ao resultado, à meta. Tranquilo? Ok. Eu posso ser eficiente sem ser eficaz. Eu posso ser eficaz sem ser eficiente. Tranquilo? Então, por exemplo, você pode ter um carro de Fórmula 1 que atinge muito o objetivo, mas em compensação ele gasta muito combustível, né? Então ele é eficaz, mas não é eficiente. Perfeito? Ok. Agora, nós temos também a efetividade. A efetividade é um pouco mais ampla e o conceito dela é um pouco mais abstrato. Por quê? Porque a efetividade ela tem a ver com qual o impacto que a organização conseguiu, qual o impacto gerado por essa organização na sociedade. O que ela entregou de positivo para a sociedade? E o que ela entregou geralmente ou realmente gerou um impacto positivo, um impacto duradouro, uma transformação positiva na sociedade? Vamos dar um exemplo que eu gosto sempre de usar, que é a campanha de vacinação. Quando você tem uma campanha de vacinação, você tem os recursos como seringa, pessoas, material de divulgação, dinheiro e por aí vai, certo? Esses são os recursos. Campanha de vacinação também tem metas a cumprir, meta por idade, meta por região e por aí vai. E também, uma campanha de vacinação ela tem um objetivo macro, né? Um objetivo maior, que é o quê? Que é fazer com que aquela doença seja erradicada, ou que diminua, vamos dizer assim, muito os casos daquela doença, certo? Então, se depois de um tempo a gente avalia que aquela campanha ela conseguiu usar bem os recursos, então aquela campanha foi eficiente. Se atingiu as metas pactuadas, ela foi eficaz. E se realmente as pessoas estão deixando de ficar doentes, ou houve uma redução significativa daquela doença, então a campanha foi efetiva, porque eu estou avaliando aí o quanto ela realmente entregou à sociedade. Qual foi o impacto real dessa campanha? O quanto realmente de transformação positiva teve ao usuário e à sociedade. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Um empregado é considerado eficaz quando sua produtividade é alta. Gente, tá certo isso aí? Produtividade ligada à eficácia? Não, na verdade, gente, produtividade pode estar mais relacionado até à eficiência. Mas existe também um indicador de produtividade, viu, gente? Aqui nós estamos falando somente de eficiência, eficácia e efetividade, mas existe um indicador de produtividade. E produtividade está muito mais relacionado, por exemplo, à eficiência, ok? Beleza. A efetividade está relacionada à minimização dos recursos utilizados, sejam eles recursos como tempo, pessoas, capital ou equipamento. Gente, falou de recursos, bom uso dos recursos, isso tem a ver com eficiência. A eficiência está mais relacionada com a escolha dos objetivos mais apropriados e a ausência de desperdícios. Ora, falou de objetivo, você está falando o quê? De eficácia. Ausência de desperdício? Beleza, tem a ver, né? Mas objetivos não. A eficácia tem ênfase nos processos, não, a eficiência. E a eficiência nos resultados, não, está trocado aí. A eficiência tem foco no processo, enquanto a eficácia nos resultados. E a letra E, a eficiência está relacionada com fazer bem as coisas, utilizando o mínimo de recursos. Lembra daquela historinha, ó.
A forma como eu faço as coisas é que determina se eu sou eficiente ou não, certo? Então, é como eu fiz. Fazer bem as coisas quer dizer ser eficiente, beleza? Então, questão letra E, corretíssima. Ok? Belezinha, gente? Tranquilo? Espero que você tenha entendido esses conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Grande chance de cair na prova, tá bom? Questão 3. A questão 3 fala assim, ó. Planejar é decidir antecipadamente o que fazer, de que maneira fazer, quando fazer e quem deve fazer. O planejamento estratégico e o planejamento operacional são desdobramentos que objetivam resultados específicos. Quanto às características do planejamento estratégico e do planejamento operacional, assinale a alternativa incorreta. Bom, é importante dizer que dos assuntos que caem em prova para a carreira administrativa, para provas como essa que você vai fazer, o processo administrativo é muito cobrado. Então, dificilmente você não vai cair uma questão na prova de processo administrativo. Se não cair, vai ser uma novidade, vai ser uma coisa assim meio rara, tá bom? E dentro do processo administrativo, o que é mais cobrado é planejamento, certo? Agora, dentro do planejamento, olha o que é muito cobrado: os níveis de planejamento, os tipos de planejamento de acordo com o seu nível. Então, de acordo com o nível, nós temos planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. O planejamento estratégico é aquele de longo prazo, que envolve toda a organização, que inclusive vai ter que olhar para fora da organização. E aí que entra, por exemplo, a análise SWOT, que a gente vai falar mais à frente. Depois do planejamento tático, nós temos o que? Aquele planejamento de médio prazo, que envolve principalmente unidades, grandes áreas, como o planejamento financeiro, o planejamento de logística, o planejamento na área de RH, tudo isso são planejamentos funcionais ou por grandes áreas. Tranquilo? Esse é o planejamento tático. Já o planejamento operacional, ele é mais voltado ali para o curto prazo, para o curtíssimo prazo. E ele está muito mais preocupado com os métodos, com os procedimentos, com o fazer as coisas. Tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Planejamento estratégico visa a eficácia. Gente, o planejamento estratégico, ele é aquele que está focado o quê? Na realização da missão, realização da visão, é aquele que pensa o quê? Nos grandes objetivos organizacionais, nos objetivos gerais. Ora, então nesse caso, ele está focado o quê? Nos grandes objetivos. Nesse caso, a eficácia. Agora, você sabe que alguns autores vão dizer que, na verdade, o planejamento estratégico ele é mais voltado para a efetividade. E não está errado, não. É uma outra perspectiva, beleza? Então, além da eficácia, ele está preocupado também com o impacto real daquela ação, com a transformação positiva na sociedade, com o nível de entrega de qualidade ao usuário. Planejamento operacional tende a ser detalhado. Sim, detalhado, analítico, específico. O planejamento estratégico tende a ser de longo prazo. Correto, né? Correto. O planejamento operacional visa a otimização dos recursos usados. Olha, o operacional, ele fica mais voltado ali para os métodos, procedimentos, com o como fazer as coisas, não é? Então, o operacional é mais focado na eficiência, no bom uso dos recursos. E o planejamento operacional costuma causar fortes impactos. Gente, olha, quando você analisa as organizações, é claro que uma decisão estratégica, que um plano estratégico, ele vai ter um impacto muito maior, porque o impacto é em toda a organização. Enquanto o planejamento operacional vai ter uma ação muito mais limitada ali numa equipe, numa unidade, num setor específico, certo? Então, dificilmente uma empresa vai quebrar por uma decisão operacional errada. Em contrapartida, se a decisão estratégica for errada, sim, a empresa tem grande chance de buraco. Tudo bem? Beleza, nesse caso a incorreta é a letra E. Que nesse caso aí, para estar correto, tinha que ser o planejamento estratégico costuma causar fortes impactos positivos ou negativos para a organização. Letra E. Agora vamos ver a questão 4. Questão 4 fala de comunicação. Comunicação geralmente, né, muito cobrado em provas para carreira administrativa, está lá entre os 4 ou 5 assuntos que sempre gostam de cair, mas assim, geralmente não é tão difícil, né? Basta você usar o bom senso. Ah, a pessoa não tem um bom senso, não. Aí é outra história, não tem como resolver isso, né? Mas é muito comum cair, por exemplo, os tipos de comunicação, formal e informal, as barreiras à comunicação, os elementos da comunicação, como emissor, receptor, mensagem, canal, feedback. E também
Pode cair os fluxos de comunicação, porque nós temos a comunicação de cima para baixo, ou seja, descendente, a comunicação de baixo para cima, ascendente, e aí tem que lembrar aquelas palavras em inglês, ó. Descendente, ou seja, de cima para baixo, é top, down, ó, top, down, beleza? Top em cima, down embaixo, né? Então, top, down, de cima para baixo. Enquanto a comunicação de baixo para cima, ascendente, é o que? Bottom up. Estou falando nem em inglês não, falando mesmo como é lido, né? Bottom up, ou seja, bottom up, beleza? Então, bottom up é de baixo para cima, tranquilo? Ok, além disso, nós temos a comunicação que é horizontal, que é aquela que ocorre no mesmo nível hierárquico, e tem a comunicação transversal, que é aquela que ocorre entre níveis hierárquicos diferentes e setores diferentes. Um exemplo disso seria o vendedor da área lá de vendas, né? Falando ou tendo algum tipo de comunicação direta com o gerente da área de logística. Então veja que eu estou falando de setores diferentes e níveis hierárquicos diferentes. É um vendedor falando com um gerente de logística. Ok? Beleza, vamos ver a questão. A comunicação top-down, ou seja, de cima para baixo, frequentemente tem caráter diretivo, ou seja, de dizer o que você deve fazer, ou o que as pessoas devem fazer, de direcionar, de mandar. São ordens, informações sobre políticas e programas que a administração pretende implantar, ou modificações na linha de produtos e nos métodos de trabalho. Tranquilo, é isso mesmo. Então, quando o gerente fala para o seu subordinado para ele fazer alguma coisa, comunicação top-down. A comunicação descendente é a mesma de cima, só está com um nome diferente. Descendente, ou seja, de cima para baixo, top-down. Muitas vezes procura manter as pessoas informadas para que possam trabalhar direito. É só uma outra forma de dizer aquilo que está no item 1. Está corretíssimo, mesma coisa. Então, a primeira está correta, a segunda correta. A comunicação transversal permite o fluxo de comunicação entre pessoas de departamentos diferentes e níveis organizacionais diferentes. Ou seja, transversal, é meio inclinado assim. Vem de o gerente de uma área falando com o subordinado lá de outro setor, de outra área. São níveis hierárquicos diferentes, setores diferentes. Belezinha, ficou claro isso? Então as três parecem corretas. Nesse caso aí, a 1, 2 e 3 são corretas, letra D de doido. Pessoal, eu tô doido mesmo, uma vez tô doido, nervoso. Controle seu nervosismo, controle sua ansiedade, faça exercício de respiração, faça alongamento, né? Tire aí alguns minutos, por exemplo, para só fechar os olhos quando você estiver muito estressado. Cuidar da respiração. Eu sei que nesses momentos finais a gente fica ansioso mesmo, e é normal, né? Tudo que a gente quer fazer, que sabe que é importante, a gente fica ansioso. Por exemplo, você tem um primeiro encontro com alguém que você gosta muito. E aí? Você não vai ficar nervoso? Por que vai ficar ansioso? Vai. Por quê? Porque é uma coisa boa, uma coisa esperada. Assim também como uma prova de concurso, que é o momento que você se preparou. Então você ter um nível de ansiedade, um nível de nervosismo é normal. Agora você não pode deixar a ansiedade e o nervosismo te parar ou te travar. Por isso que é importante exercício de respiração, beleza? Então vamos para a quinta questão agora. Quantas teorias da motivação humana julgam os itens abaixo? Gente, quando se fala de teorias de motivação, a gente tem que lembrar, né, que existem aquelas teorias que são mais cobradas. Em primeiro lugar, a teoria de Maslow, né, aquela que cai mais em prova. Depois tem a teoria de Herzberg. E por fim, também a teoria de McClellan, a teoria de McGregor, a teoria de Vroom e por aí vai. Mas Maslow e Herzberg despontam aí como as mais cobradas, né? E a gente tem que lembrar que a teoria de Maslow é aquela que fala da hierarquia das necessidades, em que tem 5 níveis de necessidades, compondo aí uma pirâmide, a pirâmide de Maslow, beleza? E tem que lembrar também que a pirâmide de Maslow é dividida em 2 níveis, as necessidades primárias e necessidades secundárias. Já a teoria de Herzberg tem a ver com o quanto você tem fatores no trabalho que podem ser fatores que evitam a insatisfação, fatores higiênicos, e tem os fatores que geram satisfação, geram realização, que são os fatores motivacionais. Por isso a teoria é chamada de teoria dos 2 fatores, ou teoria bifatorial. Temos também a teoria de McClellan, que é a teoria que fala da necessidade de afiliação, de poder, de afiliação e de realização, que é a chamada teoria das necessidades aprendidas ou adquiridas.
Porque McClellan falou o seguinte, ó, eu vou estudar somente as necessidades que são aprendidas com a vida. Segundo ele, você aprende com a vida a ter necessidade de poder, de afiliação e de realização. Tem a teoria também de McGregor, que não é bem uma teoria motivacional, fica no meio de uma teoria motivacional e de liderança, que é a teoria XY. A visão X é a visão negativa sobre o colaborador, sobre o funcionário, e a visão Y é a visão positiva. Tem que lembrar sempre disso. Ó. X é ruim, Y é boa. Beleza? Teoria de Vroom, que é a teoria da expectativa, né? Que fala que a pessoa ela é motivada a partir do quando ela verifica que o seu esforço vai ser recompensado e o quanto aquela recompensa tem valor para ela. Quanto mais ela percebe que a recompensa tem um bom valor para ela, e esse valor não é só dinheiro, né? É o valor que cada um dá àquela recompensa, ele vai ter cada vez mais motivação para fazer alguma coisa. Beleza, gente, ó. Vamos lá. Questão 1. De acordo com a hierarquia de Maslow, as necessidades sociais surgem no comportamento quando as necessidades fisiológicas e de segurança se encontram relativamente satisfeitas. Deixa eu explicar isso aqui. Maslow disse que para você subir na pirâmide, por exemplo, de fisiológico para segurança, de segurança para social, de social para estima, de estima para autorrealização, você precisa satisfazer a necessidade inferior. Perfeito? Então, por exemplo, se você está no nível de estima em termos de motivação, é porque você já satisfez necessidades fisiológicas, de segurança e social. Tudo bem? Beleza. Só que ele não fala que você precisa atender plenamente às necessidades inferiores. Se você conseguir atender parcialmente, já é suficiente para que as necessidades superiores comecem a falar mais alto. Tudo bem? Vamos dar um exemplo? Ó. Vamos dizer que você está com fome, necessidade fisiológica. E aí você tá com os amigos numa balada, numa festa, você já tá se divertindo, tá num jantar com alguém e tal. E aí você deu fome. Aquela fome começa a falar muito alto. Você vamos pedir logo o prato? Gente, quero comer. Vamos parar pra gente comer e tal. Começa a falar mais alto. E aí você não precisa fazer uma grande refeição para você voltar a ter interesse em socializar ou ter interesse em sair com os amigos, ter interesse em outra coisa. Você pode fazer um lanche rápido ali, comer uma barra de cereal, pegar uma fruta, e aí você já, opa, eu estou parcialmente satisfeito. Eu acho que agora a necessidade fisiológica não está falando mais alto. Tranquilo? Belezinha, ficou claro isso? Ok. Então, nesse caso aí, de acordo com a hierarquia de Maslow, as necessidades sociais surgem no comportamento quando a necessidade fisiológica e de segurança se encontram relativamente satisfeitas. Perfeito, perfeito. Tudo bem? Correto. De acordo com a teoria dos dois fatores de Herzberg, os fatores extrínsecos estão relacionados com aquilo que o indivíduo desempenha. Opa, cuidado, ó a pegadinha aqui. A teoria dos dois fatores fala fatores higiênicos, que evitam a insatisfação, por isso são chamados de insatisfacientes, e fatores motivacionais são aqueles que geram satisfação, chamados por isso de satisfacientes. Só que os fatores higiênicos, gente, eles são relacionados ao contexto do cargo. Ou seja, são fatores externos ao indivíduo. Então, são fatores extrínsecos. Se a gente substituir a palavra aí, ó, na teoria dos dois fatores, os fatores higiênicos, que são os extrínsecos, estão relacionados com aquilo que o indivíduo desempenha. Gente, com aquilo que o indivíduo desempenha, ou seja, com o próprio trabalho, com o trabalho em si, isso faz parte dos fatores o quê? Motivacionais, intrínsecos. Beleza? Então a questão está errada, porque os fatores higiênicos, eles não têm a ver com o que a pessoa faz, mas sim com o que é oferecida para ela, tá bom? Então a questão está errada. 3. Segundo a teoria Y de McGregor, as pessoas por sua própria natureza resistem às mudanças, buscando segurança de modo a não assumir riscos. Olha aquela dica, ó. Se é uma visão negativa sobre o colaborador, sempre vai ser X. Se a visão é positiva, sempre vai ser Y. E nesse caso, ele está falando bem ou mal do trabalhador? Ó, ele está dizendo que a pessoa resiste à mudança, que ela não assume risco. Não é? Então, nesse caso, é teoria X e não Y. Perfeito? Então, a primeira está correta, as duas outras estão erradas. Somente a primeira está correta, letra A, né? Letra A. Ok? Ficou claro isso aí, gente? Tranquilo? Ok. Estão motivados? Estão empolgados? Falando de motivação agora. Estão empolgados? Estão motivados?
Gente, ó, é normal, certo? Você tá aquele misto de motivação, de nervosismo, de cansaço. É normal isso, certo? Mas lembre-se, ó, você fez uma preparação muito boa, né? Você se preparou para esse momento, então você não tem que ficar tão preocupado assim, olha, eu fiz minha parte, certo? Eu tô no jogo, eu tô no páreo, por quê? Porque eu estava estudando, estava me preparando. Então, na hora da prova, é só você saber, poxa, eu estudei. Tudo está aqui na minha cabeça. Basta eu me concentrar, basta eu respirar fundo, basta eu ter calma, que a informação já está aqui. Eu só preciso organizá-la na hora da prova para conseguir responder as questões. Tá bom? Mas vamos lá, gente. Questão 6 agora. Questão 6. Assim que iniciou o processo de elaboração do planejamento estratégico da organização em que trabalha, Pedro listou no campo das ameaças da matriz SWOT. Vamos lá, gente. Olha, quando se fala de planejamento estratégico, o planejamento estratégico ele tem que olhar para dentro da organização, olhar para tudo que existe dentro da organização, mas também precisa olhar para fora da organização. Esse processo é importante porque, ao olhar internamente, eu tenho que saber, por exemplo, o que eu preciso melhorar, quais são aqueles aspectos que eu sou bom, quais são aqueles aspectos que eu quero manter, quais são aqueles aspectos que eu quero mudar. Quando eu olho para fora da organização, eu estou olhando o quê? Para o ambiente externo e vendo como o ambiente externo vai estar e como é que essa empresa vai lidar com essa questão do ambiente externo, exemplo, questões econômicas, sociais, políticas, questões ligadas à concorrência, ao mercado, à parte tributária e por aí vai, certo? Então veja, eu tenho aspectos internos e aspectos externos. Só que são tantos aspectos internos e externos que você tem que analisar que às vezes ficaria difícil fazer uma análise criteriosa ou uma análise que fosse criteriosa, mas também que não ficasse inviável, né? Porque você começa a analisar tantos fatores e aí você acaba passando meses analisando e o planejamento nunca sai do papel ou ele nem chega a ser um papel, nem chega a ser formalizado. Tudo bem? Beleza. Então aí é que entra a chamada análise SWOT. Análise SWOT, então, é uma ferramenta de diagnóstico. Certo? Então é uma ferramenta que serve para você diagnosticar a situação da organização, analisando no aspecto interno, ou seja, dentro da organização, o que a empresa tem de bom, o que ela tem de ruim, ou seja, as minhas forças e as minhas fraquezas, pontos fortes e pontos fracos. Lembrando, gente, que os pontos fortes e os pontos fracos, eles envolvem elementos mais controláveis, porque eles estão dentro da organização. Então a organização tem mais ou menos como fazer algum tipo de controle, algum tipo de mudança. Já no elemento, na questão externa, tem as ameaças e as oportunidades. Ameaça é aquilo que vem de fora e eu tenho que me precaver, né? Porque pode me atrapalhar, pode prejudicar os meus negócios. Enquanto as oportunidades são coisas externas que eu posso aproveitar para lucrar, para vender mais, para expandir meus negócios, tá bom? Beleza, então cuidado, não confunda. Ah, falou de elemento interno, é ponto forte ou ponto fraco. Falou de elemento externo, é oportunidade ou ameaça. Bom, outra coisa importante é que a análise SWOT ela não faz nada. Ela é apenas uma ferramenta de diagnóstico. É mais ou menos quando você vai no médico. Quando você vai no médico, o médico ele primeiro vai ter que fazer um diagnóstico para depois passar o tratamento. Então, a análise SWOT seria esse diagnóstico. O que você vai fazer com essa informação, aí é outra história. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Está dizendo o seguinte, ó. Pedro listou no campo das ameaças na matriz SWOT o quê? Bom, você está falando de ameaça, gente? Ameaça é interno ou externo? É externo. É algo positivo ou negativo para a empresa? Negativo, né? Porque é algo que pode atrapalhar os negócios, né? Pode prejudicar a tua empresa. Então, nesse caso, pense assim, ó. Nessas alternativas aí, qual delas se refere a uma questão externa à organização, que a organização não tem nenhum controle, tem pouquíssimo controle e que é algo que pode prejudicar os negócios. Vamos lá. Letra A falta de segurança na cidade. Uma empresa, ela pode acabar com a falta de segurança na cidade? Não. Ela pode até tentar fazer uma campanha, investir, mas, gente, a violência urbana, os problemas sociais, a insegurança é um problema muito maior que nem os estados mais ricos do país conseguem resolver. Beleza? Então isso aí é uma questão externa e que sim é algo ruim que pode atrapalhar a tua empresa. Os horários limitados de atendimento, isso é interno. Isso é ruim, mas é interno, não é? Então isso é uma fraqueza, um ponto fraco. A inexistência de controle no fluxo de caixa, isso é interno, também é um ponto fraco.
Líderes altamente qualificados, isso é interno e é um ponto forte, uma fortaleza, uma força. Cultura organizacional reativa. Bom, ser reativo, o pessoal pode achar que é bom, né? Mas o melhor é ter um comportamento proativo, porque proativo é aquele que se antecipa, certo? Então aqui eu posso dizer que ter uma cultura organizacional reativa é um aspecto negativo, um aspecto ruim internamente, um ponto fraco, uma fraqueza. Beleza, então a letra A é a questão correta, porque fala de uma coisa externa, que a empresa não tem controle e que é algo que pode atrapalhar os negócios. Então, letra A. Belezinha? Vamos seguir em frente, ó. Questão 7. A questão 7 fala de uma ferramenta que geralmente está muito mais ligada, por exemplo, à gestão de processos, ou às vezes é mais cobrada em prova até em outros assuntos como qualidade, mas às vezes não é tão cobrada assim dentro de planejamento estratégico. E nesse edital eles cobraram, eu achei interessante, certo? Não é que a matriz GUT não seja aplicada na gestão estratégica, ela é aplicada sim. Mas, geralmente, quando ela é cobrada, ela é mais cobrada em outros assuntos. Mas achei interessante isso, certo? E a matriz GUT, de forma geral, ela é bem simples. Mas a maioria das pessoas não conhece, elas não usam muito isso no dia a dia. Mas deviam usar. Por quê? Porque uma das grandes vantagens dela, e o que é o principal objetivo dela, é estabelecer uma ferramenta, é ser uma ferramenta para facilitar o estabelecimento de prioridades. Então, às vezes você tem várias demandas, várias atividades e você fica ali sem saber por onde começar. Ah, eu devo fazer isso aqui, eu devo fazer isso. O que é mais importante nesse momento? O que é mais urgente? O que é mais grave? O que vai acontecer se por acaso eu não fizer isso agora? Muitas vezes a gente vive quase que naquele constante hábito de apagar incêndio, né? A gente fica ali só tentando resolver ali, apagar incêndio, fazer o que está ali à sua vista. Mas isso não é uma boa gestão. Então a matriz GUT ela serve para você estabelecer prioridades. Esse GUT vem de 3 palavrinhas, né? Gravidade, urgência e tendência. Isso quer dizer, gente, que eu vou analisar 3 fatores sobre aquele problema, sobre aquela situação. Primeiro, o quanto ela é grave. E a gravidade tem a ver, gente, com o impacto que aquele problema pode gerar, com a intensidade daquele impacto. Quanto mais aquele impacto for maior, né, nos negócios, na sua saúde, na sua empresa, na sua vida pessoal, o que for, mais ele é grave, tá bom? E pelo contrário, se esse impacto é pequeno, se o prejuízo causado vai ser pouco, então ele é menos grave. A tendência, vamos pela ordem, né? Depois a urgência. A urgência, gente, tem a ver com o quanto eu posso esperar ou não para resolver aquele problema, ou seja, o prazo. Basta lembrar que quando você fala assim, eu tenho uma coisa urgente para falar com você, é algo que a pessoa pode esperar muito? Não, né? Ou então você tem lá um hospital, urgência, é porque aquele setor é um setor que deve atender as pessoas mais devagar? Não, né? Então tem um prazo, eu preciso resolver isso para hoje. Exemplo, se tivesse lá inscrição no concurso até meia-noite, isso tem um nível de urgência muito grande. Você não pode deixar para amanhã, para depois da manhã, ok? Beleza. E a tendência tem a ver o seguinte, ó. Esse problema, ele vai aumentar com o tempo, ele está aumentando. Se eu não fizer nada, ele vai chegar a um ponto que, né, vai ficar muito sério, porque está aumentando, está ampliando o problema. Então é interessante, é o caso de dente, né? Às vezes você tem uma coisinha, uma dorzinha, né, uma sensação ali quando você bebe água gelada e tal. E aí você diz assim, bom, não vou mexer nisso agora porque isso não é tão importante para mim, dá para viver aqui, né? Só que se você não resolve logo, isso pode gerar outros problemas maiores, como um canal, não é? Ou você perdeu o dente, não é? Então veja que a tendência é aumentar ou piorar. Tem lá uma barragem, a barragem tem uma rachadura. Você não precisa resolver isso agora, né? Só que se demorar, essa rachadura pode virar uma rachadura maior e pode estourar uma barragem. Imagina estourar uma barragem. Perfeito? Tranquilo? E a GUT, ela utiliza pontuação de 1 a 5 para cada um desses critérios. Depois você pontua, né, de 1 a 5 cada critério, multiplica a nota e aí você chega àquela que, por exemplo, deve ser a prioridade número 1, número 2, número 3, número 4 e por aí vai. Tá bom? Então vamos para a questão. A gravidade é analisada pela consideração da intensidade ou do impacto que o problema pode causar se não for solucionado. Perfeito, é isso mesmo. Gravidade tem a ver com esse impacto, com a intensidade do impacto.
A tendência leva em consideração prazo para se resolver determinado problema. Não, aí seria a urgência. A urgência representa o potencial de crescimento do problema, isto é, a probabilidade do problema se tornar maior com o passar do tempo. Aí é tendência, está trocado, tá bom? Beleza? Então a primeira está correta, a segunda está errada, a terceira está errada, que as duas estão trocadas aí. Ok? Então só a primeira está correta, letra A. Tranquilo? Beleza? Ok, gente. Então vamos seguir em frente, ó. Espero que vocês estejam nesses dias dormindo bem, comendo bem, se hidratando, né? Se preservando. Vi muita gente, por exemplo, que em concursos mais recentes, que perderam prova porque estava com Covid, porque pegou uma gripe muito mais intensa. Então aproveite esses dias para andar de máscara, né? Para evitar locais muito aglomerados. Tentar dormir cedo também, né? Para não baixar a sua imunidade ou você ficar muito cansado. Lembrando que na hora que você dorme, é o horário que você está ali fazendo a consolidação do que você estudou. Então, se você não está dormindo bem, e aqui eu não estou falando de dormir muito, né? Você está dormir bem, ter uma boa noite de sono, você não vai ter uma boa assimilação do conteúdo. Então, por favor, né? E até mesmo, se você não dormir direito, você vai ficar cansado na hora da prova, né? Você vai ficar ali desgastado. E a hora da prova é o momento que você tem que estar descansado, bem na cabeça, as costas legais, o corpo, né, com uma boa disposição. Tá bom? Então, tente cuidar da higiene do sono nesses dias. Mas vamos para a questão, gente. A organização linear tem sobre as demais... a organização tem sobre as demais como? Ficou meio estranha a pergunta, mas está dizendo o seguinte, que é o que a organização linear tem sobre as demais. Eu acho que é isso, né? Gente, olha, nós temos dentro das estruturas organizacionais vários tipos de estrutura. E tem as estruturas mais tradicionais. E quando se fala de tradicionais, é principalmente a linear, a funcional e a linha staff. A linear é aquela que prevalece a unidade de comando. A funcional é aquela que divide o comando, e aí você vai ter chefes especialistas. E a linha staff é aquela que mantém a unidade de comando, mas agora tem os órgãos de assessoria, os órgãos de consultoria, o chamado staff, que oferece a opinião especializada sem diluir a autoridade do chefe. Então vamos para a questão, ó. Tem como desvantagem a organização linear a falta de clareza na delimitação das responsabilidades dos órgãos. Não, gente. Na verdade, a linear ela tem uma delimitação muito clara. Todo mundo sabe o que fazer. Geralmente, organizações lineares são organizações que se caracterizam mais por um conservadorismo, né? Por uma capacidade de dizer o seguinte, ó, você está nesse posto e as suas atribuições são muito claras, né? Não há uma fluidez muito grande. Então, se a pessoa está naquele posto, ela sabe exatamente qual é a responsabilidade dela. Um exemplo disso são organizações militares. Você sabe qual o nível de responsabilidade de um soldado, de um cabo, de um sargento, de um capitão, de um tenente, etc. Tá bom? Cada um tem sua função bem delimitada. B. Vantagem e muitas vezes desvantagens a estabilidade. O que ele quer dizer com isso? É que a linear ela é muito estável, ela é muito rígida. E essa rigidez, essa estabilidade pode ser vista como vantagem por ela não mudar tão facilmente. Mas ela é vista como uma desvantagem se ela gera uma rigidez muito grande. É o caso, de novo, das organizações militares, que tem como a disciplina, a hierarquia uma coisa importante, mas essa mesma disciplina, essa mesma hierarquia, essa mesma rigidez faz com que também seja um aspecto negativo, tá bom? Então a letra B está correta. Vantagem a rapidez na comunicação. Não, na linear você não tem rapidez na comunicação. A única comunicação que é rápida lá, que pode ter, é entre o superior e o subordinado, porque não há conflito de autoridade. Mas a comunicação entre outras pessoas e outros setores não é rápida. Por quê? Porque você tem que sempre respeitar a linha de comando. Você sempre tem que respeitar, dentro da cadeia de comando, a cadeia também de comunicação, sem pular a autoridade. Então, se você se comunica com outra pessoa diretamente de outro setor, há uma quebra da hierarquia. Já na organização funcional, não. Na organização funcional, a comunicação é direta, é muito mais rápida. Vantagem a subordinação múltipla. Subordinação múltipla você vai encontrar na organização funcional. Na linear, você tem unidade de comando. E com isso, não vai ter o conflito de autoridade.
Desvantagem, a dificuldade na implantação. Não, a mais simples é a linear. Tanto é que ela é muito encontrada em pequenas empresas, em microempresas, em instituições mais simples, organizações mais simples mesmo, geralmente são lineares. Ok, então a correta é a letra B, B de bola. Agora vamos para a última questão, 9. Como eu disse a vocês, o objetivo aqui foi tentar fazer o máximo de questões em pouco tempo, né? Também para não encher a cabeça de vocês. Lembrando, gente, que se você, algum desses assuntos aqui, alguma dessas questões, você ficou em dúvida, então você vai lá, tira a sua dúvida, certo? Então você não pode, nesse momento, ficar com mais dúvida, não, em relação a nenhum desses assuntos que eu falei aqui, tá bom? Não é mais hora de ter dúvidas. Então esse é o momento de você, opa, não entendi esse conceito? Vai lá no Google, pesquisa, vê o que é isso, pergunta para alguém, vê no material, dá uma revisada, ok? Beleza. Então, a última questão, questão 9. Questão sobre departamentalização. E quando se fala de departamentalização, a gente tem que lembrar que a departamentalização mais cobrada em prova é a departamentalização funcional ou por funções, que é aquela que se caracteriza pelo alto nível de especialização. Então, geralmente, quando aparece lá departamentalização funcional por funções, vai ter a palavra especialidade, especialização. E a outro tipo de departamentalização muito cobrada é a matricial, que você vai ver características como a ideia de que há uma divisão da autoridade, uma divisão do comando, em que o subordinado ele está alocado em mais de um setor, mais de um departamento ao mesmo tempo, e que isso pode gerar o conflito de autoridade, certo? Apesar de todas as vantagens que a matricial tem, como inovação, flexibilidade, que mais? Capacidade de adaptação e por aí vai. Então, questão 9. A departamentalização é uma característica típica das grandes organizações. Ela está relacionada com o tamanho da empresa e com a natureza de suas operações. Quando a empresa cresce, suas atividades não podem ser supervisionadas diretamente pelo proprietário ou pelo diretor. Essa tarefa de supervisão pode ser facilitada atribuindo aos diferentes departamentos a responsabilidade pelas diferentes fases ou aspectos da atividade. Gente, ele botou o texto desse tamanho aí, mas não ajuda em nada na questão, mas tudo bem. A extroversão administrativa é uma característica de qual tipo de departamentalização? Então, a chave da questão está só nessa última frase. Infelizmente, a parte inicial foi só encheção de linguiça, né? Mas vou explicar o que ele quer dizer aqui. É o seguinte, uma departamentalização, ela mostra o quanto a organização ela é mais preocupada com ela mesma, com seu próprio funcionamento, com seus próprios elementos, com sua própria estrutura, com seu próprio lucro, do que, às vezes, com o cliente ou com o usuário, certo? Também a departamentalização pode mostrar o quanto essa organização ela está preocupada em atender bem um cliente ou de atender as demandas do mercado. Esse movimento quer dizer a organização ela é muito introvertida ou ela é muito extrovertida. Introvertida, intro, quer dizer que ela é mais preocupada consigo mesmo. Extrovertida, extra, fora, ele está mais preocupado com os elementos externos, como cliente, mercado e por aí vai. Bom, e aí vem uma coisa importante. A mais introvertida, a departamentalização, que é mais introvertida, mais voltada para si, para suas próprias necessidades, é a departamentalização funcional. Por quê? Porque é aquela que se concentra nas especializações, no funcionamento interno da organização, no bom funcionamento de cada função. Então, a funcional é a mais introvertida, é a mais preocupada com a própria organização e é aquela que tem mais dificuldade de atender o cliente, certo? Por outro lado, aquela organização que é mais voltada para fora, chega a um ponto de ser tão voltada para fora que pode até acabar esquecendo, deixando de lado sua lucratividade, deixando de lado, por exemplo, a sua sobrevivência, que é a departamentalização por clientes. A departamentalização por clientes é aquela que é a mais extrovertida. Ela é tão voltada para atender o cliente que ela pode deixar de lado o lucro, a sua sustentação financeira, a sua sobrevivência. Deu para entender isso aí, gente? Ficou claro? Tranquilo? Só para dar uma fechada aqui, eu não estou dizendo,
por exemplo, que a funcional não se preocupa de jeito nenhum com o cliente. Não estou falando isso não. Mas de todas é a mais preocupada no seu próprio funcionamento. Eu não estou falando que a por clientes necessariamente ela vai fazer com que a empresa vá para buraco, não. Mas de todas é a mais voltada para a necessidade do cliente. Belezinha, gente? Ficou claro isso aí? Então, nesse caso, letra D. D de doido. Gente, falar em doido, né? Eu tô doido para poder você fazer uma boa prova. Eu tô doido para que vocês, por exemplo, estejam bem, preparados, tranquilos. E tô doido para ver vocês aprovados, saindo na lista aí. E esse é o meu objetivo principal. Acho que é o objetivo de todo mundo aqui da plataforma Pessoa Soares, que é fazer a melhor preparação possível, que é, sabe, tentar oferecer o que a gente tem de melhor, né? Então a gente prepara tudo isso com carinho, se esforça, sabe? A gente vai lá, investiga a banca, vai atrás de questões, tenta buscar as formas mais didáticas possível para poder tentar fazer a melhor preparação, certo? Eu digo por mim, mas também em nome de todos aqui do nosso curso. Beleza, gente? Então é isso, ficam aí meus contatos, meu grupo do Telegram, que você pode entrar em contato comigo, né? Quem não faz parte, entre no grupo do Telegram, que é uma forma de você falar comigo diretamente, e também os meus outros contatos aí, caso você precise. Belezinha? Então é isso, gente, ó. Continue firme nesses dias, empolgado, motivado, focado. Eu sei que você está fazendo a sua parte e que você está indo no caminho certo. E geralmente, quem faz as coisas certas, com propósito, com firmeza, tende a ser recompensado. Eu acredito nisso. Tudo bem, gente? Então, um grande abraço, tudo de bom. Se quiser estudar, já pode. Até mais.